Tem não, não tem. Perfeito. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que tarde boa, cheia, com a nossa sala cheia, a Mocidade 2 tá aí. E daqui a pouco vocês vão estar aqui, né? Espero, né? É, é com muita satisfação que hoje a gente tem um convidado internacional, mas que para a gente não é internacional, porque ele é brasileiro. Então, é gente da gente, é isso? Mas antes da gente começar os nossos trabalhos, vamos fazer uma pequena oração e convido a todos para fazer uma, para se sentar confortavelmente, para ir harmonizando a casa mental, para ir se conectando com a espiritualidade amiga, com as boas energias que a gente comporta dentro da gente, que elas possam estar em sintonia com todos os ensinamentos que vamos ter aqui hoje, do nosso convidado especial, essa tarde de evangelização, sábados de muita importância para a nossa comunidade espírita, das nossas famílias, e sempre baseado nos ensinamentos daqueles espíritos que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre conosco nas horas difíceis, nas horas felizes. E essa tarde seja de muitos ensinamentos para todos nós e que o nosso palestrante dessa tarde possa levar para cada um a mensagem que precisa receber. Sendo assim, a gente declara os trabalhos da tarde abertos para hoje e todo sempre. Que assim seja. Gente, hoje a gente tem a, a satisfação de receber, eu tive que sim, imprimir, porque o currículo, a biografia dele é grande, então eu precisei imprimir, eu não poderia falar só de cabeça. Hoje a palestra, como vocês estão vendo, é a missão do Cristo na visão espírita, o Fernando Costa. O Fernando Costa é psicólogo clínico, doutor em hipnose clínica pela UPHC, Universidade Privada de Hipnose Clínica, Barcelona, Espanha, mestre em hipnose clássica e ericksoniana pela AIHCE, Academia Internacional de Hipnose Clínica e Experimental da Barcelona, de Barcelona, na Espanha. Ele é neurocientista também pela PUC do Rio Grande do Sul. Também ele estudou lá na Alemanha, no Practitioner in Hypnosis pelo Atlantic Hypnose Institute de Heidelberg. Ele é fundador e professor do IFC, Instituto Fernando Costa de Saúde Mental, em Recife, em Pernambuco. Ele é criador do método IHRME. Ele vai ter a oportunidade de falar mais desse método hoje aqui para a gente, que é da neuroplasticidade direcionada. Ele é idealizador da análise holopsicológica, abordagem integrativa a partir dos conceitos da salutogênese e da espiritualização. Ele é palestrante e trabalhador espírita há 20 anos na Fraternidade Espírita Peixotinho, estudioso do pilar Ciência da Doutrina Espírita, é fundador do Núcleo de Psicologia de Fraternidade Espírita Peixotinho, em Recife, no Pernambuco. Ele é autor também dos livros Quem Educa o Meu Filho, Venci o AVC, Você Também Pode, IRME, Neuroplasticidade Direcionada, e do livro espírita direcionado aos jovens adultos, que se chama Dor e Superação, que é esse período difícil que a gente sempre vive, da dor. Então, ele é autor desse livro. Então, para eu não gaguejar mais aqui na frente de vocês, eu convido o Fernando para tomar a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado.
Que a luz do Mestre esteja conosco na tarde de hoje, na tarde tão maravilhosa, com uma plateia linda, somente jovens, que me deixa muito feliz. Espero que na tarde de hoje falar sobre a missão de Jesus não é algo fácil, muito difícil a gente falar. Mas vou tentar aqui trazer alguma coisa que faça a gente compreender um pouco. Haja vista, a gente está muito longe de entender Jesus. Mas antes da gente começar, eu queria trazer uma história. Certa vez, ávido por conhecimento, um discípulo foi até o mestre para aprender alguma coisa. O mestre se posicionou na frente dele, colocou uma xícara e começou a pôr chá nessa xícara. E não parava de pôr chá. E o chá começou a transbordar. E o aluno olha para o mestre e indaga: Mestre, o senhor não está vendo que o chá está transbordando, né? Está caindo da xícara? E o mestre olha para esse discípulo e diz assim: Sua mente é como essa xícara. Enquanto você não esvaziar, nada que eu venha ensinar você vai aprender. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer trazer essa ideia de esvaziar a xícara? A gente precisa esvaziar os nossos preconceitos, a gente precisa esvaziar as crenças limitantes que fazem com que a gente não cresça. O mundo vem nos trazendo, de fato, muitas crenças limitantes. Aliás, sempre trouxe. Desde a época da monopolização da igreja, que as crenças limitantes eram colocadas, isso muitas vezes de forma atávica, nos chega até hoje. Né? E às vezes a gente se sente incompetente, incapaz, acha que os outros são melhores que nós, a gente sempre está achando que o outro faz bem melhor ou bem feito e a gente sempre dá as esquivas porque não consegue, e isso é um equívoco muito grande. Jesus trouxe em seus ensinamentos que cada um de nós é capaz de mover as montanhas que estão em nossas frentes. Mas para isso a gente precisa ter fé. E a gente vai falar um pouquinho sobre fé hoje. Não aquela fé que a gente costuma escutar, ou aquela fé que muitas vezes é incompreensível, mas a fé que nós podemos alcançar, principalmente quando somos jovens. Temos essa garra, essa força. A juventude tem essa energia, e a gente não pode deixar passar essa energia. A gente precisa aprender a usar essa energia. Eu trouxe essa historinha e acredito que cada um criou uma imagem mental dessa historinha, não é? Do mestre colocando o chá na xícara. Eu trago essa imagem, pode ser parecido com o de alguns, mas pode ser diferente. Cada um tem sua forma de traduzir em sua tela mental aquilo que está sendo exposto, está sendo pensado. Mas Jesus, quando veio, ele deixou bem claro que ele não veio destruir a lei, nem os profetas. Mas é importante a gente entender qual era a lei que Jesus estava se referindo. Não era a lei dos homens. Ele não estava preocupado com a lei dos homens. A lei dos homens não ia acrescentar nada. Então ele veio, de fato, fortalecer a lei natural, a lei de Deus, a lei que em cada ponto do universo é a mesma. E a gente precisa entender isso. Para que a gente possa entender isso, a gente tem que ter a certeza de que esses ensinamentos nos livram, nos libertam, nos faz curar nossos espíritos. Quando a gente fala de cura, muitas vezes nós atrelamos a cura ao corpo físico. Mas o corpo físico, quando padece, é porque o espírito já padeceu, ou está padecendo há mais tempo. A gente precisa entender que para a nossa melhoria, precisamos melhorar nosso espírito. Nós temos quanto tempo como encarnados ou reencarnando e quanto tempo a gente vem se equivocando, a gente vem errando até acertar, até descobrir que aquele caminho não é o caminho correto e que precisamos mudar para o caminho certo. Para isso, precisamos de fé. Precisamos acreditar em nós mesmos. Hoje nós temos as novas ciências que nos trazem as condições de mudança dos pensamentos e o que acontece tanto de forma vibracional como também de forma interna. O que a gente emana e recebe, aquilo que está fora,
como também aquilo que muda dentro de nós. Hoje nós temos a física quântica e nós temos a neurociência que vem atestar tudo isso aí, que vem comprovar os ensinamentos de Jesus, que vem esclarecer o que a doutrina já vem esclarecendo, vem nos ajudando a compreender. Mas para que a gente possa alcançar a cura do nosso espírito, a gente precisa trabalhar, burilar esse espírito. E aí entra o merecimento. A grande questão hoje é, se a física quântica e a neurociência falam que se a gente fizer determinada coisa, a gente vai alcançar tudo que a gente quer, a gente pode alcançar, dependendo do merecimento que temos. Se não tivermos esse merecimento, ainda vamos ter que aprender. E talvez o merecimento seja aprender. E quando aprendemos aquilo ali, podemos, de fato, alcançar. Só que existe na sociedade, né, vamos falar assim, mundial, os orgulhos e as vaidades, né, as soberbas, em que o homem acha que eles que descobriram certos caminhos, que descobriram certas técnicas, que eles são os inventores das curas ou dos procedimentos. Só que não é bem assim, né? Nós somos instrumentos. Todo o conhecimento vem de Deus. Todo ele. E ele vem, claro, aqui no nosso plano, através dos homens. Mas vem de Deus. Cada um é capaz de fazer a grande diferença nesse mundo que estamos hoje. E aí, quando eu digo que fico muito feliz em ver os jovens aqui, é porque o mundo vai ser mudado com vocês. Nós estamos numa fase em que esta transição não é fácil, mas ela é importante. Mas quem vai levar adiante isso aí são vocês jovens. São vocês que vão mudar a cultura, que vão mudar a personalidade coletiva. Não somos mais nós que estamos envelhecendo. E aí é importante a gente ter consciência de que a ciência que hoje ela evolui, e evolui com uma velocidade considerada, ela precisa ser acompanhada com a moralidade, o caminho assertivo da moral, que hoje os jovens eles já vêm com os sentidos bem diferentes. Os jovens de hoje têm, de fato, uma capacidade que a minha juventude, ou seja, quando eu era jovem, não tinha. O jovem de hoje é muito mais sensível, é muito mais, vamos dizer assim, em certos termos, moralmente corretos. Na minha juventude, a gente via muito os jovens, adolescentes maltratarem animais. Eu não vejo o jovem hoje maltratando. Eu vejo o jovem hoje preocupado com a natureza. A minha juventude não tinha essa preocupação. Isso é uma coisa que vem desde pequeno. Então, já são espíritos modificados, já são espíritos que já têm conhecimentos e estão vindo para cá para contribuir com essa mudança. São vocês. E aí eu parabenizo o centro por investir nessa evangelização. Eu estava aqui conversando hoje com... Aqui no centro, a gente estava conversando, falando sobre evangelização, e a gente entende que o trabalho que está sendo feito aqui serve de exemplo para muitos centros, inclusive no Brasil. Eu faço palestras em muitos centros, em vários lugares, e são poucos os centros que investem no, na evangelização infantil e juvenil. E vocês estão de parabéns. O grande problema dos homens hoje é acharem que são eles que detêm o conhecimento, e isso esbarra também em nossos colegas, trabalhadores espíritas, que os trabalhadores espíritas costumam dizer que eles, por conhecer a doutrina ou estarem dentro da doutrina, não vão para um umbral. Não sabem eles que tem mais espírita no umbral do que ateu. Então, a gente vê que as pessoas, o fato de estar num púlpito falando e se colocar como alguém importante, é equivocado. Pelo contrário, é um grande devedor que está ali, que precisa falar para muitos para ver se diminui a dívida. Mas a gente vê muita gente dentro do movimento espírita se perdendo. Hoje, o fato de termos as redes sociais, a internet, né, faz com que o conhecimento se alastre. A gente vai conhecendo cada um cada vez mais.
e isso vai sendo divulgado, a ponto de muita gente se tornar estrelinha e achar que o fato de ser um palestrante, um trabalhador da doutrina e que é conhecido por muitos, se torna estrelinha. Está errado. Ele começa a cair no orgulho, na vaidade, e isso distorce toda a comunicação, todo o caminho, né? Nós temos, nós temos que entender nesse ponto o que Jesus nos trouxe como exemplo vivo, que nós chamamos de humildade. Humildade não é baixar a cabeça para que o outro pise, não é isso. É humilhar-se. Humildade é ser verdadeiro, é ser transparente naquilo que você de fato é, não se colocando acima nem abaixo de ninguém. Se eu chegasse hoje aqui e dissesse a vocês, meus irmãos, eu sou o caminho à verdade, vocês só irão ao Pai se for através de mim. O que vocês iam pensar? O cara é um Souza, o cara vem do Brasil para falar besteira aqui, né? É o frio. Não é? É o frio. No entanto, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Foi presunçoso? Não. Ele foi verdadeiro. Aquela é a realidade. Ele estava sendo transparente. Eu não seria verdadeiro se dissesse isso. Então, humildade é ser verdadeiro. Mas é ser, sabe, estar no mesmo patamar. Não acima, nem me permitir ir abaixo. Tem que estar no mesmo patamar. Vai ser transparente. Então, essa transparência que a gente precisa trabalhar em nossos corações. Eu vejo pessoas utilizando de ponte a doutrina para promover outras coisas que não tem nada a ver com a doutrina. Isso é um grande erro. É um grande erro, um grande desvio para nós, devedores, que precisamos do esclarecimento da doutrina para resgatar aquilo que fizemos. Mas a doutrina nos traz muitos conhecimentos interessantes, principalmente no mundo de hoje, um mundo que estamos sofrendo com esses bombardeios de informações. No mundo de hoje, estamos enfrentando guerras, violências, desigualdades. O Espiritismo vem nos explicar em seus ensinamentos como funciona todos os ensinamentos, todas as lições do Mestre Jesus. E aí tem um ponto muito interessante que eu costumo trazer nas palestras, que é o seguinte: existe um abismo muito grande entre entender e aprender. A gente está falando de certos assuntos e que a gente compreendeu legal, compreendi aquilo. Mas será que eu aprendi? Ainda não. Aprender é quando você faz uso daquilo que você entendeu, inicialmente mecanicamente na sua vida, até aquilo se tornar um hábito, se tornar espontâneo. Quando aquilo se torna espontâneo, sim, você aprendeu. Até lá, eu não aprendi nada, só entendi. Então, esse abismo é o que a gente precisa prestar atenção para fazer uso da nossa disciplina. A recomendação que Emmanuel deu a Chico: disciplina. Sei que você entendeu. Você tem que aprender. Com disciplina, disciplina e disciplina. Isso serve para tudo, não é só para doutrina. Se eu estou numa sala de aula, estou prestando atenção, o professor explicou alguma coisa, eu entendi. Se eu não pôr aquilo em prática, eu não vou aprender aquilo. Em alguns dias, semanas, e horas, eu vou esquecer. Não vou entender aquilo na íntegra. Então, é preciso a gente ter essa noção entre entender e compreender. Sobretudo, ter a consciência de que o sofrimento que a gente passa, ele é responsável por nosso crescimento. Às vezes eu estou numa palestra que não me interessa, ou uma aula que é chata. Ah, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Ah, o que é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes aquilo ali, aquela palestra chata, aquela aula chata, aquele momento desagradável, quer me ensinar alguma coisa. Quer me ensinar a ter tolerância, quer me ensinar a ter paciência, quer me ensinar qualquer outra coisa que venha me melhorar. A mesma coisa acontece com nossos problemas, nossas dores, nosso sofrimento. Nesse livro que você apresentou,
Eu costumo dizer e repito várias vezes que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todos nós passamos por dores, mas fixar-nos no sofrimento é a escolha de cada um. A gente escolhe. Eu posso muito bem aprender com aquela dor e aquela dor me trazer uma lição e aquele sofrimento diminui. E sabe por quê? Primeiro, o conhecimento. Eu vou entender o porquê aquele problema surgiu na minha vida. E segundo, que toda vez que nós aprendemos alguma coisa, nós ativamos a região de prazer no nosso cérebro. Se ativamos a região de prazer no nosso cérebro, liberamos dopamina. E isso faz com que a gente também ative melhor nossas memórias. Lógico que, concluindo, com todos esses benefícios, o sofrimento passa a diminuir. Isso é um fato. Eu não preciso dizer, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Mas dizer assim, perguntar assim, para que eu estou passando por isso? Existe uma razão na qual eu estou passando por isso. Eu preciso entender essa razão. Fazer com que essa razão se torne uma lição que me melhora, que me coloca para frente, que me torna diferente do que fui. Porque se eu continuo sendo o mesmo que fui há 10 anos, eu vou passar pelos mesmos problemas, vou passar pelas mesmas dores, eu não mudei. Continuo pensando do mesmo jeito. E aí eu entro num automatismo sistemático na minha vida em todos os aspectos, mentais e comportamentais. E aí não sei por que minha vida não muda. Eu não sei por que minhas dores não cessam. Eu não sei por que eu só vivo enfrentando sofrimento, problemas, etc. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Essa pergunta aí. Mudar nossas falhas, nossos hábitos é fácil. O que é que vocês acham? É difícil, né? Arnold mesmo? Não é difícil. A gente mudar quem somos, forma de pensar, de sentir, de agir. A gente entende, mas não pratica. Entender e aprender. Pois é, há um abismo grande, né? Pois é. Mas quem acha que é difícil isso? Levanta a mão, só para eu saber. Vamos lá. Vocês têm o livro dos Espíritos em casa? Se não tiver, pega aqui emprestado. Só não faça com que pegar emprestado aqui, tá? O que eu vou pedir. Aqueles que têm em casa, vocês vão para a questão 909. Peguem uma tesoura. Cortem a questão 909. Rasguem e joguem fora. Porque se for difícil, os Espíritos mentiram para a gente. Questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Lembram da resposta? Sim. Esforço mínimo. Pouco esforço, significante. Mas o que é que falta na gente? Vontade. Vontade está atrelada ao quê? A disciplina. Onde nós temos vontade? Vontade é o que guia nossos pensamentos. É quem vai dar essa força motriz às nossas decisões. E a gente falando de pensamento, João de Anjos já traz que tudo começa com o pensamento. Tudo. O pensamento tem uma velocidade incrível. Aos jovens, qual é a velocidade da luz, sabem? Pensamento é muito superior à velocidade da luz. Se eu colocasse aqui um canhão de luz super potente, vamos imaginar, tivesse um de vocês lá na Lua, para cronometrar a hora em que eu toco aqui no botãozinho, acende o canhão de luz e vocês enxergam lá na Lua, nós gastaríamos aí 2,5 segundos aproximadamente. Rápido, né? Pensamento é imediato. Se você pensa, você já está na Lua. Se você pensa em alguém, seu pensamento já chegou, né? Muito veloz. Por isso que a gente às vezes não percebe que pensou. Você já discutiram com alguém e alguém depois disse, eu falei aquilo sem pensar. Já ouviram isso? Isso é mentira. Ele fala sem pensar. É mentira. Falei sem pensar é mentira. Pensou com a emoção, é diferente. Não pensou com a razão, pensou com a emoção. Mas falei sem pensar. Ninguém fica sem pensar. Sabe por que ninguém fica sem pensar? 50 a 70 mil pensamentos por dia.
Ninguém fica sem pensar. Outra vez chegou para mim um paciente e disse, pô, eu estou querendo meditar, mas não estou conseguindo. Por que não está conseguindo? É tão fácil meditar. Você pode meditar fazendo o que quiser. Não, não consigo ficar sem pensar. Eu digo, você não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. Ficar sem pensar, você não fica. Mas se eu esvaziar bem, que eu já pensou em esvaziar bem, né? Então, assim. Só que tem um detalhe, nesses 50 a 70 mil pensamentos que nós executamos por dia, 90% lixo, para chapar nada. Já pensou? Eu sei que vocês jovens não têm isso. Nós está aqui, mais velhos, aqui, pensamos muito lixo. Pensamento ele tem o poder de mudar moléculas, de mudar o DNA. Pensamento tem o poder de criar. Né? Agora imagine, se a gente, se a gente mudasse esse percentual, né? Se a gente conseguisse fazer com que 90% fosse pensamentos bons e 10% pensamentos lixo, a gente tinha um salto quântico aqui. A gente saía de provas e expiações direto para ditoso. A gente pulava a regeneração. Mas é trabalho, né? Disciplina, 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 a gente precisa. Eu vou trazer aqui uma imagem que eu acho que muitos já devem ter visto. Já ouviram falar de Masaru Emoto? Já, né? Bom, Masaru Emoto era um doutor em fotografia e ele fez uma experiência muito interessante. No Lago Fujiwara, ele colheu água, colocou em recipientes diferentes. Em cada recipiente, ele começou a emanar tipos de energia: ódio, amor, gratidão, raiva. Colocou música heavy metal, pauleira, aqueles heavy metal que só fala de coisa ruim, música clássica. Citou alguns nomes, e nesses nomes não é o nome só da pessoa, mas é o que, quando nós escutamos o nome da pessoa, trazemos aquilo como energia, como vibração. E toda a água, ele colhia a água, congelava, ia ver no microscópio. Todo aquele que era pautado no bem, no amor, em algo positivo, ele tinha uma forma cristalina. Cada um diferente, claro, mas de uma forma cristalina. E todo aquele outro que era pautado em algo negativo era disforme, não tinha forma. Então ele foi apresentar isso à comunidade científica, dizendo: olha, nossos pensamentos, nossos sentimentos mudam a molécula da água. Só que a comunidade científica disse: olha, como é que muda? Como é que a gente vai aceitar isso como ciência? Você, desculpe, vou pedir perdão a vocês pela ciência, tá? Nossa ciência ainda é da era medieval, né? Ela não está acompanhando a evolução. Como é que eu vou acreditar isso como um experimento científico? Porque se o cristalino do amor é igual a esse, se eu for fazer uma outra mentalização de amor, ele vai sair um cristalino mais diferente desse. Existe um tipo de amor? Não, né? Vários tipos de amor, né? Bom, mas tudo bem. Ele, tá bom. Pegou, cozinhou um caldeirão de arroz, tirou, colocou em 3 recipientes. Em um recipiente, ele e os alunos, por 30 dias, emanava o sentimento eu te amo. Existia o controle, que não emanava nada, e existia o outro, que era eu te odeio. E aí, aquele que era eu te amo, ele ficou, continuou com sua cor clara, soltava um bolozinho, parecia o saquê. Vocês conhecem saquê? Uhum. Jovem conhece saquê? Não, não, não. Sei que vocês não conhecem. Vou explicar. Saquê é uma bebida que vem do arroz, tá? O que era de controle, ele apodreceu como um arroz fora da geladeira por 30 dias, cozido e apodrecer. E o eu te odeio, ele, além de apodrecer mais rápido, ele começou a ficar preto. E ele repetiu isso 2.500 vezes com o mesmo resultado. Se vocês forem fazer, vai ter o mesmo resultado. Aí a comunidade científica teve que aceitar a teoria dele. E aí, com base na teoria dele, tudo que a gente pensa se transforma. Quer seja para fora ou para dentro. Né? Isso acontece. E aí, me lembrou de uma aula de ciência, quando eu era jovem. Nós temos quanto de água no nosso corpo? Mais de 70%. Se meus pensamentos são ruins e os pensamentos modificam as moléculas da água, o que eu estou fazendo com mais a água que tem no meu corpo? Hein? Onde é que estão essas águas? Nas células, nos órgãos,
dos sistemas, do cérebro. E aí? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Quando eu penso negativo, quando eu tenho raiva, quando eu rumino a raiva, a mágoa, o ódio, o desgosto. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? E aí a gente traz Vitor Hugo, que ele diz o seguinte, que a nossa mente é como uma antena. Ela tanto emite como recebe vibrações. Agora, a forma com que eu emito as vibrações, costumo emitir essas vibrações, a qualidade e a intensidade é que vai definir se eu vou ter uma saúde, um equilíbrio, ou se vou estar desequilibrado. Isso é verdade. E por que é verdade? Quando a gente fala normalmente de saúde, se espera falar de saúde do corpo, né? Saúde do corpo é consequência. Vamos falar de espírito. E o espírito tem dois atributos no espírito. São dois atributos nos quais, para onde a gente for, a gente leva. Se eu desencarnar, eu for lá para baixo, né? Porque não diz que lá embaixo, né? Eu não sei como é que é embaixo. Se a gente está no universo, se é baixo, cima, lateral, não sei. Mas vamos falar na linguagem popular. Se eu for para um grau, eu vou levar tudo que eu tenho, meus pensamentos e sentimentos. Se eu for para uma colônia espiritual, também vou levar tudo que eu tenho. E é exatamente tudo isso que eu tenho que vai definir se eu vou para um canto ou para o outro. Então, quais são os atributos do nosso espírito? Ops, volta. Deixa eu ser pensado. Pensamento e sentimento. O corpo foi embora, continua com pensamento e sentimento. E o que acontece quando a gente pensa? Já pensaram nisso? O que acontece quando a gente pensa? Pensar nisso. Nossa, não sei se essa luz aqui que tá brilhando em cima de mim, mas eu estou me sentindo lá em Recife. Que calor. Toda vez que a gente. Eu vou ficar escuro aqui para quem está me vendo. Agradeço a sua atitude. Toda vez que a gente pensa, eu falei a vocês, né? Pensamento é muito rápido, mas toda vez que a gente pensa, a gente cria em nossa tela mental uma imagem, tá? Uma imagem. Então, vamos lá. Vocês lembram da historinha que eu coloquei para aqui no começo? Vocês criaram um filmezinho na tela mental de vocês, não criaram? Todo mundo criou, né? Sempre que a gente fala, conta uma história, ou fala algo, ou pensa em algo, até escuta, a gente cria uma tela mental. Por exemplo, se vocês estiverem caminhando na rua, tranquilos, e escutarem algo arrastando ao lado de vocês, vocês vão imaginar o quê? O que pode ser? Um esquilo? Uma cobra? Não, não é isso? Você imaginou, criou na sua tela mental, tá? É preciso que crie na tela mental. Por quê? Porque é assim que o cérebro começa a decodificar as informações. Olha aí que a gente chegou na parte interessante, tá? Quando a gente cria essa tela mental, o cérebro ele decodifica e manda informação para tudo. Tanto é que a gente se assusta, né? Se a gente não tivesse essa decodificação, a gente se assustava. Passar uma coisa arrastando, você, beleza, uma cobra passou aqui, tranquilo. Mas não é, dá logo um salto. Imagina aqui, você está aqui de boa e uma coisa começa a se arrastar aí no meio da sala. O que acontece? Vocês vão dizer, peraí, deixa eu abrir aqui para ver, né? Ia ser uma gritaria correndo, né? Então, é assim que funciona. Tela mental. Se meus pensamentos são bons, o que o cérebro vai decodificar são coisas boas. Se os pensamentos são ruins, é isso que ele vai decodificar também. Tá? Só que tem um detalhe muito interessante. E aí eu vou dizer, vou dar aqui a vocês. Se alguém tem ansiedade aqui? Não, acho que não. Deram, né? Ansiedade? Então não vou dar, não. Ninguém tem? Beijo. Alguém já teve depressão? Ou já passou por depressão? Ou conheceu alguém que teve depressão? O que eu vou dizer aqui, alguém trabalha com laboratório? Não, ainda bem. O que eu vou dizer aqui, os laboratórios não gostam de que eu saia dizendo por aí. Existe uma maneira de a gente trabalhar nosso cérebro para a gente não cair na ansiedade, nem na depressão. Olha só, legal, de ponta isso, hein? Bom. Eita, tá sendo filmado. O laboratório me perseguiu. Bom, agora é tarde. Vamos lá, já que é tarde, vamos lá, né? Estou na chuva, vamos olhar. Só que por Jesus é que trouxe essas informações. O que eu vou dizer aqui é que a ciência, a neurociência descobriu isso não faz muito tempo, mas Jesus já tinha sinalizado isso há muito tempo. Né?
foi Jesus que disse, não te preocupes com não tenhas a preocupação do amanhã, deixe para se preocupar com amanhã, quando o amanhã for hoje, né? Mais ou menos assim. O que é que ele quis dizer com isso? Que a gente ficasse no presente, né? Que a gente ficasse no agora. Vocês já leram o livro Jesus no Lar? Uhum. Já? Capítulo 22, Jesus no Lar, Divino Talismã. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas vou falar primeiro o que é que a neurociência descobriu. 2000 anos depois de Jesus. Descobriu que o nosso cérebro ele funciona operacionalmente de forma real e presente. Se eu penso em algo que vai acontecer, ele vai achar que eu estou vivendo aquilo e me prepara para enfrentar aquilo. Se eu penso em algo que vai acontecer e é perigoso, ele me prepara para o perigo agora. Só que eu não estou vivendo perigo. Então, isso é o quê? Ansiedade. Os sintomas da ansiedade é o mesmo do enfrentamento de um perigo real. O mesmo, não tem diferença. Se eu começo a reviver uma dor do passado, ele vai pensar que eu estou vivendo de novo aquilo, vai me preparar para reviver aquilo ali. Se eu fico muito preso às dores do passado, eu vou criar um automatismo, eu vou reativar redes neurais ligadas àquela dor. O que é que eu posso ter? Então, a melhor coisa que existe, a gente não está nem num polo nem no outro, é estar no presente, não agora, viver no presente. Quem é que vive no presente hoje aqui? Levanta a mão. Muito bem. Já sei que vocês não usam celular, já sei que vocês, né? Não usam celular, não fazem nada automatizado, né? Qual é a perna da calça que vocês põem primeiro? Esquerda ou direita? Olha vocês. A gente vai começar a pensar no que é o Quando vocês escovam os dentes, vocês pensam em cada dente que está escovando ou pensam em outra coisa? Cada dente? Não pense em outra coisa. Quando vocês estão se alimentando, vocês se alimentam concentrado em cada mordida, no cheiro, no sabor, ou estão conversando ou assistindo televisão, ou olhando celular. Raramente estamos no presente. Raramente. Principalmente hoje, com esse avanço tecnológico, raramente estamos no presente. Porque além de termos acesso a um bombardeio de informações, nós começamos a pensar demais nos nossos compromissos. Não estamos no presente. Só que, na maioria das vezes, nós estamos lá na frente, pensando nos compromissos, ou no que eu vou fazer, ou no que vai acontecer, ou lá atrás, o que aconteceu comigo. E nunca no agora. Muito difícil. Quer ver um exercício muito bom, muito legal? Só é desconfortável, vai fazer tudo de forma diferente. Eu ponho a primeira perna direita, ponho a esquerda. Vou escovar os dentes, escova com a outra mão, que você vai estar no presente, com certeza. Quem gosta de sopa? Quente, bem quente. Quem for destro, usa a esquerda. Quem for canhoto, usa a direita. No instante vão estar no presente, que ninguém vai querer se queimar. É? Vão tomar banho? Tome banho com os olhos fechados. Procurando lá shampoo, condicionador, aí trocou, então tem primeiro condicionador, depois shampoo. Então, aqui. Vira o lado da cama, você vê como é desconfortável. Mas tudo que a gente faz. Tem alguém canhoto aqui? Um, duas, três. Ok. Escreva uma cartinha para você mesmo com a mão direita. Quem for destro, escreva com a mão esquerda. Vocês vão estar no presente, com certeza. Vocês não vão estar escrevendo e pensando em alguma coisa. Vão estar no presente. Então, esse estar no presente é a condição que a gente tem que trabalhar. Então, a ciência descobriu que o cérebro operacionalmente trabalha. Ele pode projetar um futuro? Pode. Ele pode reviver um passado? Pode. Mas operacionalmente ele só funciona no presente. E isso Jesus trouxe, além dessa passagem que eu há pouco citei, no Divino Talismã, que é o livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 22. Jesus
fazia sempre o evangelho lá na casa dos apóstolos dele. Estava na casa de João e Tiago, quando a mãe deles perguntou a Jesus se ele tinha algum amuleto, algum talismã mágico que pudesse fornecer para que eles superasse os sofrimentos, as dificuldades. Jesus olhou para ela e disse: sim, eu tenho sim um talismã divino, que sem ele as obras do Pai não poderiam acontecer. E com ele veremos inimigos se transformarem em amigos, doenças curarem, a arte e a ciência evoluir. Isso ela ficou louca, né? Nossa, eu quero esse talismã. Onde é que eu posso encontrar? E Jesus disse a ela: esse talismã é comum a todo mundo. Qualquer pessoa pode ter esse talismã. Esse talismã é a hora que estamos atravessando. O que Jesus quis dizer com isso? É o presente, é o momento. A gente precisa aproveitar nosso momento. Todo mundo aqui faz exercício físico? Muito bem, muito bem. Alguém está para começar? Nunca que seja na segunda-feira, tá bom? Sempre segunda-feira eu vou começar, sempre, toda semana tem segunda-feira, mas o agora só tem o agora. Tem o agora amanhã, não agora agora. Então comece já. Quer mudar? Vamos mudar já. Mudar os pensamentos? Mudar já. E Jesus ainda acrescenta, né? E cada minuto da nossa alma é revestido por um poder oculto, quando praticado no bem, de transformar nossas vidas, de elaborar grandezas. Porque se a gente não utilizar, ou utilizar mal, a gente adoece, a gente se dá mal. Então, por isso que ele trouxe. Jesus trouxe isso, e aí, veja o delay, né? 2000 anos depois é que a ciência veio descobrir que Jesus estava falando ali. Então, hoje a ciência está testando muito dos ensinamentos de Jesus que até então a gente não alcançava. Aí eu trago um esqueminha aqui bem interessante para a gente entender. Vamos lá. Vamos imaginar que ali em cima é a área das vibrações positivas e aqui a área das vibrações negativas. Eu quebrei nos três tempos aí, passado, presente e futuro. Se eu vibro negativamente no passado, eu vou alimentar muita culpa, mágoa, remorso, recalque, medo, revolta, sofrimento, porque eu estou revivendo aquilo. E aquilo não só de forma vibracional, né? Emanando, modificando meu campo eletromagnético, mas também eu vou estar ali mandando informação para o meu corpo. Né? Então, meu corpo está recebendo esse bombardeio de informação. Isso pode me trazer uma série de problemas, como depressão, a própria ansiedade. Ah, mas a ansiedade não é sim. Mas se eu estou revivendo algo que eu não gostei de reviver, eu tenho medo de reviver novamente. Então, eu posso gerar uma ansiedade, mas com uma base na depressão. Autopunição, vazio existencial, dizer, poxa, eu estou vivendo, né? Qual é o sentido da minha vida? Poxa, mas se você está lá no passado, você não vai ter sentido na sua vida. Você só vai ter sentido na sua vida se você está no agora. Aí sim você vai encontrar o sentido na sua vida. Eu posso iniciar quadros esquizofrênicos, isso tem estrutura, claro, psicóticos, autoimunes e neuropatias também. Veja só, tudo porque a gente vai lá para trás. Não tem nada a ver. Ah, muita gente diz, eu quero saber, nossa, eu quero saber. Eu quero fazer uma regressão para saber o que é que eu fui na outra vida, para não sei o quê. Para quê? Para quê? Você falou, né? Você citou aqui, eu trabalho com hipnose. Até muito tempo atrás eu trabalhava com regressão de vidas passadas, achando que estava fazendo muito bem para as pessoas. E com os estudos, né, com a doutrina, eu entendi que eu não estava fazendo bem para as pessoas. O que acontece? Numa regressão, você pode voltar a vidas passadas, você pode voltar a qualquer vida. E aí vamos supor que eu volte alguém para, sei lá, 5, 6 vidas atrás. É óbvio que 6 vidas para cá a gente melhorou, né? Melhorou muito, né? Melhorou muito. Então, se você melhorou muito, talvez alguns cobradores daquela vida não te achem mais, porque você, de forma vibracional, você mudou. Aí eu pego você, volto você para aquela vida. Na hora que você volta para aquela vida, você mergulha novamente na vibração daquela vida. E aí o que acontece? Opa, olha ele ali. Aí pronto, ele percebe. Estava fazendo coisa boa. Eu parei com isso. E eu aconselho a vocês a nunca quererem entrar nessa de vidas passadas, tá? É um conselho que dou.
Não é à toa, não. Não é à toa? Não é à toa. Olha, não é à toa e tem um detalhe. Veja, mais um detalhe. O que é que Deus fez? Apagou tudo que está para trás. Para quê? Para que você se concentre aonde? No presente. E aí, voltando aqui. Se eu vou para o futuro e começo a trabalhar, a alimentar, né, preso no futuro, alimentar de forma negativa, né, as vibrações negativas, eu vou estar alimentando tudo isso aí, ó, pessimismo, insegurança, impulsos, né, sentimento de impotência, sofrimento, ansiedade, medo, e isso pode, de fato, me trazer algumas consequências, como os transtornos de ansiedade, transtorno de humor, né, somatizações, e isso aí somatiza no corpo, né, são doenças que são somatizadas no corpo, a própria procrastinação, né? E aí eu não começo a não dar importância àquilo que precisa ser dada importância, até mesmo o próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque aí eu começo a acelerar meus pensamentos. E eu nunca vou estar no presente. Mas vamos voltar agora para o lado de cima, né? Aqui, isso aqui, porque isso aqui, essa parte de baixo, ela vai, de fato, trabalhar, né, essas minhas patologias, inclusive as obsessões. Inclusive, por quê? Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, essa vibração vai atrair irmãozinhos que vai querer tirar onda com minha cara, me deixar mais ansioso, né? Então eu vou atrair obsessores também. Então, isso aqui é que não é espírito, tá? A gente vai falar disso. Ah, não? Vamos lá. O espírita, quando pensa no passado, ele traz os bons sentimentos. Ele não vai pensar nos sentimentos ruins. O espírita não pensa nos sentimentos. Se ele vai pensar no futuro, ele tem as expectativas positivas. Por quê? Porque ele sabe, a partir de hoje, inclusive, que o cérebro vai entender que tanto o futuro como o passado, para ele, está acontecendo agora, no presente. Então, vão ser boas vibrações. Esse aqui é o quadro espírita, lembre-se disso. E aí, dentro do presente, o que, que eu vou trabalhar? O autoconhecimento. Na hora que eu começo a me conhecer melhor, saber meus limites, saber o que eu preciso aprender, saber o que eu posso modificar, saber as minhas necessidades íntimas, ou seja, as necessidades do meu espírito, eu vou me libertar de muita coisa do passado, coisas das desculpas do passado. E eu libertando, entendendo esse processo, vou me perdoar. E na hora que eu me perdoo, eu passo a perdoar os outros também, é mais fácil. Né? E isso me faz aumentar o meu auto-amor. Veja como nós estamos bem, né? Não traduz aquilo que eu disse no começo, né? Como é que no umbral está cheio de espírito? Não pode, não pode. Quem lembra essa galerinha aí vai lembrar. Essa galerinha aí que está na penúltima fila vai lembrar, com certeza. Aula de ciência. Vocês lembram? Vou mostrar até essa imagem para reviver. Lembram disso? Lembram disso? O que é isso aí? Célula. Nossa, era horrível desenhar uma célula. Pergunta de ciência. Qual é o cérebro da célula? Por que diziam que era o cérebro da célula? Núcleo, né? Foi assim que foi ensinado a gente, foi? Alguém ainda tem esse livro de ciência em casa? Quem tiver esse livro de ciência, jogue fora. Por favor. Novas descobertas da neurociência. Núcleo não é o cérebro da célula. É onde processa as informações, mas não é o cérebro. Quem foi que falou? Você está atualizado? Ele mesmo. É a membrana. Membrana celular. É ela que escolhe, ela que deixa ou que não deixa qualquer coisa em relação à célula. Exatamente. Vai ter esse controle. E ela tem esse controle e tem mais. Muito bem. Tem mais. Tem mais. É a membrana que vai determinar quais genes serão ativados. Vocês lembram do caso Angelina Jolie, há uns anos atrás? O que é que ela fez? Por quê? Lembram?
Porque ela fez um exame e esse exame mostrou que ela tinha 50% de possibilidade, os genes apontavam para isso, para ela ter câncer de mama. Olha onde ela estava no futuro. Nem existe ainda. Total. Aí o que ela fez? E botou novos. Já está fazendo a melhor coisa do mundo. Ela poderia ter 90% de chance. Esse gene só seria ativado dependendo da forma como ela encara a vida. Se ela é pessimista, se ela tem mágoa, se ela guarda ódio, se ela cultiva muito medo e culpa, sim. Mas se não, esses genes não vão ser ativados. É a membrana que determina isso. Olha só. Né? E o que é que ela fez com o perispírito dela? São informações que ficam registradas. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu costumo dizer que todo pensamento positivo é uma oração. Tudo ele. Foi positivo é uma oração. A oração, ela não requer palavras. Ela não precisa de palavras. Às vezes você vai assistir uma palestra, eu não digo nem aqui, mas pô, no Brasil é cheio disso. Nossa, você vai ter palestra e tem aquelas orações. E ou você cochila na oração, ou você já não sabe mais o que o cara está falando ali, porque a oração começa, parece que são 15 minutos de oração. Acho que nem ele sabe mais. Se alguém interromper, ele vai voltar do começo, porque ou é decorada ou ele se perdeu. Não é, oração não é isso. Oração é vibração, é sentimento. A gente ora. Ah, a gente não precisa estar falando nada. Até mesmo porque, como é que os espíritos se comunicam? Vocês sabem? Galerinha aí. Como é? Pensamento. Pensamento. Não precisamos de palavras. Né? São pensamentos que expressam sentimentos. Isso que a gente precisa. Ah, mas eu estou tão preocupado, estou cheio de problemas, não consigo orar. Não, fecha os olhos, pensa em Jesus, cria a imagem de Jesus. Olha, que imagem belíssima a inteligência artificial fez. Pensa na imagem de Jesus, como você acha que Jesus é para você? Só isso já é. Ah, vai contemplar a natureza, contempla o céu estrelado, criação de Deus. Contempla o mar, contempla a natureza, os quilinhos ali, ó, atravessando a rua. Contempla. Isso é uma oração. Na Universidade da Califórnia, em 2015, foi feito um experimento desse. Pessoas foram colocadas para contemplar a natureza. Era o céu estrelado, a imensidão do mar, os detalhes da natureza. E depois de passar por todas essas experiências, essas pessoas se tornaram mais altruístas. Começaram a pensar mais no próximo. Começaram a mais a cuidar da natureza e dos animais. Isso é oração. Oração é aquilo que transforma. Então, como é que a gente vai ter saúde se a gente não espiritualizar-se, né? Então, o caminho da nossa saúde mental e física é a espiritualização, essa aproximação com o divino, né? Não falo aqui de religiosidade, eu falo de espiritualidade. São os bons pensamentos, sentimentos, as ações, tudo isso pautado nos ensinamentos de Jesus, né? Faz com que a gente estreite esse vínculo com Deus, com o Criador. E aí, a gente sabe como é que a gente usa nessa oração. A gente sabe que a oração ela tem benefícios infinitos. Mas a ciência ficou interessada na oração e começou a pesquisar sobre a oração. Eu vou trazer aqui alguns benefícios que a ciência já atestou que a oração nos traz. Primeiro delas, neuroplasticidade. Já ouviu falar de neuroplasticidade? Capacidade que todos nós temos de mudar em função e em estrutura do nosso cérebro. Então, os estímulos da oração faz o cérebro modificar. Se ele modifica, a função também modifica. E aí vamos ver algumas funções que são modificadas, né? Primeira delas, atenção, concentração e poder de decisão. Essa região lobo frontal é muito ativada durante a oração. Não é uma oração decorada, tá? A oração decorada vira mantra. Mas essa oração que sai do coração, que sai do espírito, você ativa essa região, lobo frontal. Então você melhora a atenção, você melhora a concentração e poder de tomar decisão, ou seja, você fica menos impulsivo, você reflete, você se concentra mais, você raciocina mais. Então, jovens, fazem provas, precisam estudar, orem. Mas não orem para pedir para passar na prova, não. Orem, agradeçam. Esse estado de oração vai favorecer isso a vocês. Então, ativa essa região. Outro benefício
aumenta a resistência à dor e o ambiente. O que isso quer dizer? Na hora que você está orando, você ingressa na oração, essa região, que é o córtex parietal, ele diminui a atividade. Então, eu posso estar orando no meio de uma feira pública, todo mundo gritando, querendo vender seu peixe e tal, e eu consigo orar. É como se baixasse o volume e aquilo não me atrapalhasse. A mesma coisa acontece com a resposta à dor, que libera endorfina. E a endorfina é a morfina natural que nós temos. Sem falar que estreita, a gente tem na medula um portão que regula os estímulos de dor. Ele estreita esse portão e passa menos estímulo de dor. A oração promove isso. Outro benefício que a oração nos traz é o aumento do autocontrole emocional e a sensação de transcender. Porque o córtex cingulado, ele fica mais ou menos nessa região aqui, córtex cingulado anterior, ele é muito ativado. Então, ele faz a gente ter maior controle das emoções. Ele faz a gente ter uma sensação de transcender, como se a gente estivesse em contato com algo muito superior na hora da oração. Assim, porque essa região é ativada. E se essa região é ativada, significa dizer que todos nós temos a porta de espiritualização dentro da gente. Só não se espiritualiza quem não quiser. Então, todo mundo tem isso. Não é à toa, né? Ah, o acaso fez o homem. Como o acaso fez o homem? Nós somos tão perfeitos. Eu estava, isso faz muito tempo, né? Quando estava ainda estudando neuroanatomia funcional. E aí, o professor disse, não, neuroanatomia funcional, ele foi falar do desmaio. Aí ele explicando o desmaio, o que acontece, né? Que o cérebro entende que, vamos falar, você tem uma hipoglicemia, pouco açúcar está chegando ao cérebro. Aí o que o cérebro faz? Peraí, aqui tem pouco açúcar. Isso é meio egoísta, o cérebro, né? Tem pouco açúcar, não está chegando. Onde é que tem açúcar? Ele faz uma varredura e aí a lei da gravidade aponta para ele, né? Porque a lei da gravidade é dedo duro, né? Aponta, ó, lá nos pés tem mais açúcar. Por causa da lei da gravidade. E não está chegando com suficiência no cérebro. O que é que ele faz? Desliga o sujeito. Ah, caiu, até quando você com hipoglicemia, você cai, você desmaia, fica pouco tempo ali acordado. Que é o tempo necessário para o açúcar chegar no cérebro. Você retoma. Então, assim, isso é muito perfeito para o acaso. Deus pensou nos mínimos detalhes, e detalhes que a gente nem descobriu ainda, está longe de descobrir. Mas, voltando aos benefícios da oração. Melhor autoestima, porque libera ocitocina, aquele hormôniozinho da amamentação, do abraço. Nós liberamos muito ocitocina. Então, veja só, se a gente parar por aí, a gente já vai dizer, nossa, muito benefício que a oração traz. Eu vou adoecer porque eu não oro, sabe? E assim, saindo daquele papel da oração, né? A gente vem querendo ou não, a nossa história nos traz uma herança do catolicismo, não falando nada, não estou falando mal do catolicismo, mas traz algumas heranças que não é da igreja, não é da religião, mas foi imposta pelo homem, a questão do terço, né? Rezar o terço. Você não reza o terço, você reza um mantra, na verdade. Você começa a repetir, repetir, repetir. Aquilo vai te acalmando, acalmando. Quer dormir? As bolinhas e fica ali, ó. Você se acalma. Mas a verdadeira oração libera o situação. Isso é comprovação científica, isso é feito, foi estudado, foi pesquisa científica, feita no laboratório e tudo mais. Então, libera a ocitocina. Outro benefício, aumenta a felicidade. Porque o nosso sistema límbico, ou seja, o sistema emocional, ele está trabalhando de acordo com o pré-frontal. O pré-frontal é onde está a atenção, a consciência. Então, se eu estou orando, se eu estou sentindo, né, essa vibração, se eu estou prestando atenção naquilo que eu estou sentindo, o sistema límbico funciona de acordo com aquilo ali. E ele libera dopamina e serotonina. Ou seja, eu vou me sentir muito bem e vai me dar vontade de orar. Porque eu vou me sentir bem cada vez mais quando eu estou orando. E aí vem um detalhe bem interessante: descansa mental e fisicamente mais do que o sono. Olha, vocês aí, não é desculpa vocês. Ah, não, Fernando disse que eu não preciso dormir, só é orar. Não, não é isso, tá? Vou ficar aqui no celular, tal, durante a madrugada, bate-papo aqui. Fernando disse que é só orar que tá tudo bem, não é assim. Mas, trazendo Jesus para essa história, Jesus, ele ia orar, passava a noite, madrugada, orando, enquanto os discípulos dormiam, para que no dia seguinte continuasse a jornada.
E no dia seguinte, o primeiro a estar de pé, obviamente, era Jesus, acordando os discípulos para seguir adiante. Todos eles ainda meio assim, sem conseguir sair direito. Jesus altivo, apto ali para continuar, porque ele orava. Claro que eu não vou, né? Não estamos aqui para nos comparar com Jesus, não é isso. Mas experimente um dia cansado, um dia que você chega em casa cansado, quer seja da escola, quer seja do trabalho. Entre no estado de oração. Passa ali uns 10 minutos em estado de oração. Não é repetindo palavras, em estado de oração, é conversando com Deus, espiritualizando os seus pensamentos. Quando você sair daquele estado de oração, você vai sentir como se você tivesse tirado um cochilo de 15 minutos, 20 minutos. Puxa, restaurei minha energia. Essa é a sensação. Experimentem, para não achar que eu estou inventando história. Então, assim, tudo isso que a gente precisa entender aqui é uma mudança de paradigma. A gente precisa entender que a nossa vida, a realidade que a gente enfrenta é a realidade que a gente impõe para nós. E aí eu digo o seguinte: toda vez que a gente amplia a nossa perspectiva, a gente muda a percepção daquilo que estamos observando. O que seria, né? A perspectiva é a forma como eu vejo, né? Por onde eu vejo aquilo. E a percepção é como eu assimilo aquilo, né? A forma como eu estou recebendo aquelas informações. Então, veja, para a gente ilustrar isso, eu vou contar mais uma vez uma historinha aqui, vocês vão imaginar, claro, mas eu quero a participação de vocês para que essa história aconteça, né? Ela é uma historinha interativa. Imagine que vocês estão no Brasil, que é hoje um país, talvez o país mais tranquilo, sem violência que existe. O país é o Brasil. Vocês estão lá numa rua, assim, observando uma calçada, certo? Uma calçada. Você vê um jovem caminhando lentamente naquela calçada, em direção à esquina. Naquela esquina vem uma avenida que é perpendicular àquela calçada. E você está num ponto em que você vê o jovem caminhando lentamente e vê também um carro que vem naquela direção. Quando esse jovem está chegando próximo da esquina e o carro vai aproximando, o carro vai parando, diminuindo a velocidade, para. E aí o jovem para também, de frente ao carro. Eu vou congelar essa perspectiva aí. O que é que se imagina? O que é que a gente pode imaginar? Lembrando que a gente está no Brasil. Não é na violência do Canadá, não. É parte do Brasil. O que é que vocês imaginam? O carro parou para deixar o jovem passar. É uma perspectiva canadense, mas tudo bem. Voltar, Brasil. Um assalto, né? Um assalto. Parou, né? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou ampliar essa perspectiva. Esse jovem que parou, olhando para o carro, vira e sai correndo. Parei a perspectiva de novo. O que que é agora? Sequestro. Sequestro, o que mais? Hã? Briga de? Briga de quê? Gangue. Gangue. Pode ser. Gostei. Ninguém tinha levantado esse hipótese, não. Gostei. O que mais? Aqui tem? É. É? Mas briga mesmo? É máfia. É? Mas só entre eles, só Ah, entre eles. Só em ver. Ele viu pessoas que ele não gosta dentro do carro, ele saiu. É. O cobrador, né? Aí O cara cobrador. Ex-namorado. Pode ser também. Pode também. Bom, veja que a gente ampliou a perspectiva, já mudou, né? Não já mudou? Vamos ampliar, continuar ampliando essa perspectiva. Esse jovem que saiu correndo, à frente dele e andava um senhorzinho a passos lentos, pela sua maleta. Maletinha e o 007. Né? Quando esse senhor percebe que esse rapaz vem correndo em sua direção, ele se vira assustado e segura a maleta com muita força. Assim. Parei a perspectiva. E aí? E agora? Que ia ser assaltado é assaltado. Pode ser, né? Veja que já começamos a mudar, né? O que mais? Pode ser o quê? Assalto. Vamos parar no assalto, né? É mais provável, né, que é no Brasil. Bom, vou ampliar pela última vez, a gente vai ver que a história vai mudar. Esse rapaz, chegando perto do senhorzinho, segura ele pelo ombro e puxa ele com força e rapidez. E na hora que ele puxa, cai pedregulhos de um prédio em construção. Qual é a história agora?
Ela está no focal para a evolução do passado. Perfeito. Perfeito. Veja que ampliar a perspectiva muda a nossa percepção. Muitas vezes a gente está com a perspectiva reduzida ou limitada ali, e a gente vê aquilo de forma distorcida. Serve para a vida da gente como um todo. Tá? Serve para a vida como um todo. Uma vez eu estava fazendo uma palestra no centro, e quando eu comecei a fazer a palestra, uma vozinha ficou no meus pensamentos assim: você precisa acompanhar aquela jovem com muleta. Olhava para a plateia, eram quase 300 pessoas, assim, eu olhava de cima, eu não via ninguém com muleta, disse, meu Deus do céu. E aquela voz insistindo, insistindo, insistindo. Meu Deus do céu, agora eu estou ficando maluco, não estou vendo ninguém aqui. Ou então algum escritorzinho conseguiu driblar a proteção e estava me obsidiando aqui, né? E nada, disse, não, não é possível isso. Terminou a palestra, quando todos começaram a se levantar para ir embora, para tomar o passe, aí eu vi a jovem com dificuldade se levantando na cadeira, pegando a muleta, assim, tá? Ela arrastava essa. Aí eu fui até ela. Disse, olha, me perdoe, né, tá me abordando, mas eu escutei a palestra toda, quase que eu não consigo me concentrar na palestra, pedindo para ele acompanhar. Diante disso, você não vai, né, você vai lá no consultório, você vai lá, a gente vai fazer esse acompanhamento, vai ser bônus para você, que é quem está pagando é o pessoal lá de cima, né? E ela assim fez. Ela, jovem, muito jovem, ela foi para a academia fazer exercício e resolveu fazer o tal do abdominal morcego, que pendura no ferro e fica fazendo abdominal de cabeça para baixo. Ela estava suada, e ali, quando se faz aquilo, tem uma botina que se põe, engancha e prende. Ela fez sem isso. Ela escorregou, caiu. Sabe aqueles patamares que faz o step, né? O stepzinho? Ela caiu a quina naquele step. Assim. Quebrou a L1. Ficou paraplégica. Isso aconteceu há 6 anos dessa data. Aí eu fomos trabalhar. Aí eu pedi para que ela contasse como foi. Ela disse que fez a cirurgia e no primeiro dia, o que mais chocou ela foi que no primeiro dia, após cirurgia, que o médico foi visitar, disse a ela, olha, eu preciso lhe dizer uma coisa, eu vou lhe preparar desde já. Você nunca mais vai andar. Você vai sempre depender da cadeira de roda ou das muletas. Nunca vai andar. Bota isso na sua cabeça. Se você aceitar isso, vai ser mais fácil. Pronto. Então, imagina. Dono do saber dizendo para ela que ela não ia andar mais. Então, criou uma crença limitante. Então, o primeiro trabalho nosso é destruir essa crença. Para encurtar a história, com algumas semanas, ela largou a muleta e voltou a andar. Tem muleta. Claro que nas ruas de Recife, que são ruas maravilhosas, as calçadas são perfeitas, ela precisava usar a muleta para andar em determinadas calçadas. Mas ela voltou a andar, voltou a trabalhar. Isso porque quebrou-se uma crença que limitava, mudando a perspectiva dela. Se mudou a perspectiva, a percepção da vida também mudou. O cérebro começou a receber novas informações que criaram caminhos neurais e ela voltou a ter algumas atividades. A mesma coisa aconteceu com uma paciente que eu tenho no Rio Grande do Sul, que o caso dela foi até mais grave, era tetraplegia. E ela começou a quebrar essas crenças, começou a fazer os exercícios que a gente indicava, os exercícios mentais e físicos que ela precisava mudar, fazer, e ela voltou a andar. E outro dia, uns 3, 4 meses, ela mandou um vídeo para mim, ela saltando de paraquedas. Ele não foi com o professor, não, ela saltando mesmo, ou seja, já tinha passado pela fase de pular com o professor, né? Voltou a dirigir, voltou tudo. Então, não existe, é aquilo que diz, né? A fé remove montanhas. Você pode se curar. E se você tiver merecimento, você se cura. Né? Então a gente tem que ter essa fé, essa certeza. Em setembro de 2020, eu estava em casa e quando fui à cozinha, me deu uma tontura abrupta que eu caí de cara no fogão. Estava ligado, graças a Deus. Achei aquele estranho. Nunca tive tontura assim, achei estranho. Só hipoglicemia, né? Só pode, né? Deitei, botei as pernas para cima, já lembrando da aula de anatomia, né? Os pernas para cima, nada, coisa piorando. Eu disse, não, é isso. É um evento cerebral. Então eu tive um AVC. Eu tive um AVC no meu cerebelo direito. A imagem é essa aqui.
que é o cerebelo direito, essa região branca foram células que desencarnaram. E essas células não reencarnam mais. Desencarnaram. Então, comecei a perder movimento, passava muito mal, não conseguia abrir os olhos, não conseguia mais falar. Bom, não conseguia mais nada. E eu disse, meu Deus, muito obrigado por me permitir continuar com o meu pensamento. É o que eu preciso. Que a partir do pensamento, eu vou trabalhar no cérebro. Então, ao invés de entrar em desespero, eu sabia que era um evento cerebral, eu entrei no estado de gratidão. Você vai agradecer porque estava tendo AVC? Sim, podia ser pior, podia ter morrido, podia ter desmaiado, mas não. Agradeci por ter ficado com meus pensamentos. Então, comecei a trabalhar meus pensamentos. Então, das 10 da manhã, aí fui levado para o hospital. Até as 5 da tarde, aproximadamente, eu estava incomunicável para os outros. Mas eu estava ouvindo tudo, eu estava conversando com todo mundo, só que ninguém me escutava, porque era só com pensamento. Até brigar com a médica, eu briguei, mas só com pensamento, porque eu disse que ela está errada. E, mano, vamos fazer tal exame. Eu disse, não preciso fazer esse exame, mas ela não escutava, né? Enfim, fiz o exame. E aí, o que aconteceu? 5 horas da tarde, eu abri os olhos. Falei com alguma dificuldade, com algumas palavras, mas falei. Ainda muito tonto e fraco, me levantei. Todo mundo, não, não faça isso, cuidado. Isso, não, calma, vamos. Eu fui no banheiro, voltei, mas ainda muito tonto, voltei para cá. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava tomando banho, sozinho. E aí isso levantou, não sei por que eu fiz isso, porque foi por causa disso que eu fiquei preso lá no hospital para saber o que é que eu tive, né? Como eu tive e por que tive desse jeito. E eu dizia, minha gente, foi Deus, foi a oração, foi Deus, né? A oração traz a neuroplasticidade, você consegue construir. E o que aconteceu? A região que eu tive, que foi exatamente aqui, ela não comprometeu minhas atividades principais, porque não foi no córtex, no cerebelo. São as ações mais automatizadas. Tá? Quando vira essa imagem, o técnico ligou para a neurologista, o interno dele na UTI, que ele está muito mal. Eu disse, não, é incongruente isso, porque ele não está mal, ele está bem. E aí ficou aquela incógnita, né? Descobri. Aí minhas taxas, todas normais. Como é que o cara tem um AVC que está com as taxas normais? Aí fui descobrir através de talvez 577 exames que eu fiz lá, descobriram que eu tinha um forame, um buraquinho no coração que nós temos quando nascemos, e até 2 semanas ele se fecha. E você só descobre isso com um exame específico, que normalmente não se faz. Mas descobriram, né? Foram fazer esses exames, vamos fazer esse, não, tá descobrindo. Eu tive algum problema, alguma alteração ou, sei lá, alguma raiva, alguma coisa que eu tive, que foi uma semana muito estressante para mim, soltou um trombo. Esse trombo inventou de passar por aquele buraquinho. Parou na assim que foi no AVC. Aí eu fiz uma cirurgia simples, via catéter, e põe, fica um balãozinho, ele entra, infla e veda. E aí, com 30 dias, ele já começa a fazer parte, né, de uma rejeição. Só que durante 30 dias, o médico disse, olha, você pode ter alguma arritmia aqui outro lado, todo dia, o tempo todo. E passou os 30 dias, 40, essa arritmia. E aí foi muito trabalho para poder conversar com o coração e dizer, ó, se acalma, né? Ele vai fazer parte aí agora do time, relaxa e tal. Demorou isso. Mas o que se esperava do meu quadro era esse aqui, uma paralisação do lado direito. Mas não foi do lado direito, porque se é do lado direito não deveria ser do lado esquerdo, é do lado esquerdo se não fosse um cerebelo, né? E o córtex ele cruza. Mas o cerebelo não cruza, é no mesmo lado. Então seria do lado direito, perda de movimentos finos, ou seja, eu não tocaria, eu não pegaria mais em agulha, nada, se precisasse de movimento fino. Perda daquele problema de marcha, eu não tive, zero. Problema com a memória, eu não tive. A única coisa com a memória que eu tive era engraçado, porque eu ia fazer palestra, e aí determinada palavra, ela estava aqui, mas não ia para a boca. Não saía. Aí eu ia para o sinônimo, mas o sinônimo não saía. Mas ela não saía. Então eu comecei a fazer a palestra já com sinônimo para ver se ela saía. Problema com o controle emocional automatizado. Isso eu tive um pouquinho. Ao longo da nossa vida, a gente automatiza o controle emocional de algumas coisas. Por exemplo, eu, Fernando, fui uma criança, porque assim, eu quando era criança para adolescente, eu era magro, só tinha cabeça e perna e altamente tímido.
Eu levava falta presente em sala de aula porque eu tinha vergonha de dizer presente para ninguém olhar para mim. Então, eu sofri muito bullying, né? Muito bullying. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu me revoltaria, ou me colocaria como um coitado, ou eu dizia assim, deixa pra lá, isso aí não sou eu. Deixa pra lá. Então, eu comecei a fazer isso. Eu automatizei esse controle emocional, né? Isso é um exemplo. Não que eu venha sofrer bullying agora, não, mas é um exemplo. Então, certos controles emocionais a gente automatiza. E eu perdi alguns deles. Tive que retrabalhar isso em mim. Mas foi a única coisa que eu tive um problema. E isso foi motivo para estudarem, pesquisarem e tal. Mas, olha, neuroplasticidade, muita oração. Eu consegui controlar a emoção. A pior coisa que tem é, tive um AVC, entrei num quadro emocional que não estava entendendo que isso acontece. É uma agonia muito grande, você não, acontece, não sabe, ou uma dor de cabeça, e aí você desfalece. Na hora que desfalecer, você não consegue trabalhar. Imagine qual é a avenida que mais tem trânsito aqui. Qual é? Eu não vi. Imagina aquele clima parado do carro. E de repente rompe-se ao meio. Não, romper não, porque que vem mas vamos supor que está vazio. Rompeu no meio ali. O que acontece? Não se sabe, vai ser aquela confusão. Ninguém sabe para onde vai, não dá para ir para lá, não dá para ir para cá, não dá para fazer nada, aquela confusão. O cérebro da gente é a mesma coisa. Um quadro de AVC é a mesma coisa. Leva 6 semanas para o cérebro entender o que aconteceu e buscar reorganizar-se. O maior erro que tem, que a medicina comete. Teve um AVC, comece amanhã fazendo fisioterapia. Não adianta. O cérebro não compreende ainda. Ele está em conflito, ele está em tilt. São aproximadamente 6 semanas para ele começar a recepcionar novas informações e criar novos caminhos neurais. Então, a gente começou a trabalhar isso. Esse foi o único problema, superado. Essas células que desencarnaram aqui, um grau, reencarnam mais vezes. E aí eu comecei a elaborar muitos pensamentos. Eu sabia que os pensamentos iam me ajudar. Então eu comecei a trabalhar os pensamentos e automatizar aquilo. Estima-se uns 6 meses para ter um grau de melhora, ou seja, novas células ou novas ramificações ali se construírem. Né? E aí, através das orações, através dos pensamentos, das elaborações magéticas, em 1 mês e 13 dias, ficou assim, reduziu para isso. É menor. Então, veja, é o poder que nós temos, todos nós temos esse poder. É não entrar em desespero. É manter a calma, ter fé, continuar. E aí, quando a gente pensa em algo, pode ser existente ou não existente. O cérebro vai achar que aquilo existe. Ele vai mandar informação para a gente e vai fazer com que a gente funcione de acordo com aquilo ali. Por isso que a gente pensa, os 90% de lixo, ficar pensando nos medos, na impotência, na raiva, na mágoa, na chatice, né? Isso não vai funcionar, não vai ajudar. Não vai ajudar de jeito nenhum. A gente tem que pensar em coisas boas. Poxa, eu estou sofrendo aqui. Tá, pensa em coisas boas. O que é que Jesus mandou que a gente fizesse com nossos inimigos? Amar nossos inimigos. O que é amar? A gente ama sem amar? Ou, perdão, a gente ama sem pensar? Não. Então, pensar coisas boas. Amar o inimigo não é chegar e dar um beijo, um abraço e, eu te amo. Não é isso. É não desejar mal. É desejar o bem. Tem alguém me fazendo mal. Eu vou na escola ou vou no trabalho, tem alguém sempre me assediando. Toda noite eu vou orar com aquela pessoa. Isso é uma forma de amar. Você está andando em mão dada, não. Até porque a energia, a vibração não bate. Não precisa. Mas amar é isso, é não desejar o mal. É a gente sempre mandar vibrações positivas. Por quê? Aquela pessoa que me faz mal, ela pode estar, sim, dentro da minha programação reencarnatória, não pode. Como é que é a nossa consciência quanto encarnados? É isso. O que é isso? É o meu conforto, para meu prazer, meu viver bem. Tudo que eu quero. Eu quero um bom emprego, eu quero um bom salário, eu quero uma casa confortável, eu quero ter saúde, eu não quero ter dor. Não é isso? Eu quero ter alguém que conviva comigo, que me ame, que eu a ame, que fique bem. Não é isso? Pois é. Isso é a consciência enquanto encarnada. É desse tamanho. A nossa consciência como desencarnada é isso.
é o que é melhor para o espírito. Não é o viver bem, mas o bem viver. E o que é o bem viver? É o melhoramento do espírito. Então eu vou querer que aquele cara que vem fazer bullying comigo, porque eu preciso lidar com isso. Eu quero pegar, sei lá, o palestrante chato que fica tomando meu tempo quando eu podia estar jogando bola ou fazendo. Eu vou pegar aquele vizinho que cuida mais da minha vida do que a dele, sabe? Então, eu vou preferir o que vai favorecer com que meu espírito melhore com mais velocidade. Há uma diferença grande. Então, isso aqui tem a questão da perspectiva, do que a gente precisa mudar. Então, minha gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E guardem essa imagem de Jesus, que eu achei essa imagem linda. Por um acaso eu consegui. Entrei num programa de inteligência artificial, descrevi como eu queria Jesus, e trouxe essa imagem, que eu acho belíssima. Pode não ser o Jesus, claro, não é o Jesus, mas é uma imagem que eu guardo com muito carinho. E toda vez que eu quero mentalizar, é essa imagem que eu mentalizo. Muito obrigado a todos. Então, é muito rápido. Muito obrigado pela palestra e fala de psicologia. Para mim é uma coisa super interessante. E você contou a situação da pessoa tetraplégica. Qual foi a emoção? Porque para mim aqui é como eu sempre falo para as pessoas, a pessoa que está fumando, a pessoa que é um pouco mais cheia, gorda, a pessoa que seja amada e tal, e eu vejo sempre a vitória alcançada. Lógico que a pessoa que alcançou essa vitória, e você, como ficou? Como foi o dia que você viu aquela pessoa lá? Você falou, meu Deus. Nossa, a primeira coisa que eu preciso agradecer a Deus, né? Porque ali, veja, é, ela mandou, inclusive, esse vídeo para mim como uma forma de agradecimento. Se ela, meu trabalho foi 20%, o seu foi 80%. Se ela não tivesse fé, se ela não entrasse num quadro de disciplina, né, constante, ela não conseguiria. Então, 80% foi esforço dela, mas, sobretudo, a permissão de Deus. Porque vai haver pessoas que vão fazer a mesma coisa e não vão conseguir. Porque talvez, né, na programação reencarnatória, essa expiação precise ser, né, ir até o fim. Né? Mas eu vou dizer a você, é indescritível a emoção. É indescritível. Eu digo que o melhor pagamento que quando a gente tem uma profissão que lida com o ser humano, que a gente, lógico, é uma profissão, então é ser o meio de sobrevivência, mas não é o verdadeiro pagamento. O verdadeiro pagamento é quando alguém consegue se superar. Inclusive, a gente falou hoje de aprender, né? Em pesquisas científicas, aprender é a atividade que mais ativa a região do cérebro, a região do prazer no cérebro. A segunda é se superar. Então, imagina, você aprendeu alguma coisa que te levou a se superar. Nossa, é indescritível, sabe? Então, eu fico muito feliz, porque, como eu falei, né, a nossa ciência ainda está bem antiga, né, bem medieval. E a gente entende, e a doutrina nos traz isso, que a cura, se a gente segue os ensinamentos de Jesus, melhora nosso espírito, por que não alcançar a cura? Né? Às vezes, pessoas estão dentro de uma programação reencarnatória a ter um câncer com 40 anos, por exemplo. Porque ali com 40 anos ela teria uma certa maturidade que, com o câncer, ela aprenderia o que ela precisava aprender naquela encarnação para se livrar daquele débito. Mas essa pessoa conseguiu, por esforço, aprender antes. Então, ela nem precisa passar por câncer. Então, é indescritível a emoção de você ver alguém se superando assim. Nossa, é isso. Gente, só mais um último recado, quanto de peso de mala, a gente não conseguiu ter os livros, mas quem quiser o livro, em breve a gente vai estar encomendando, então, eu acredito que no máximo no mês que vem a gente vai ter o livro espírita, né? Porque os outros ele tem a versão e-book no Amazon, mas o livro físico, né, e doou os direitos todos para as causas espíritas. Então, em breve a gente vai ter aqui na nossa livraria, tá bom? Eu te convido, já que você falou tanto de prece e oração, que você fizesse a nossa Vamos prece fazer? final, por gentileza. Vou fazer uma prece diferente. Vamos imaginar Jesus, fechar nossos olhos aqui. Não que precisemos fechar os olhos, mas quem quiser, feche os olhos, imaginar Jesus. Vamos diante de Jesus, agradecer, não com palavras, mas agradecer com o coração, com o espírito,
por todo o ensinamento que nos chega. Vamos sentir como Jesus estivesse nos abraçando nesse momento, nos acolhendo, nos permitindo colocar nas suas mãos os nossos sofrimentos, nossas dores, e ao mesmo tempo sentir uma luz que emana do coração dele, que nos envolve, que nos esquenta, que nos conforta, aliviando, como se estivéssemos flutuando nesse momento. Agradecer a Jesus por todo o bem que nos chegou até hoje, que nos chegará. Agradecer por todos os males que nos foi afastado, mas, sobretudo, agradecer também aos males que nos alcançam, porque são eles que nos fortalecem. Obrigado, meu Jesus. Que vosso amor, luz, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Calma, criançada.